Amado irmão, querido amigo, amada irmã e amiga em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Tudo bem com a tua casa? Tudo bem com a tua saúde? Tudo bem com as tuas emoções? Meu desejo sincero é que você tenha saúde e tenha prosperidade e tenha, acima de tudo, paz. A nossa alma vai bem quando a gente tem paz. Paz, ausência de culpa, ausência de medo, ausência de incertezas. Aí a gente está em paz. Então que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja plenamente arraigados em teu coração. Que você hoje tenha visita do anjo do Senhor na tua casa e com ele as ricas bênçãos do nosso Deus. Obrigado pelo like, obrigado por assistir os vídeos até o final, muito obrigado por compartilhar esses vídeos e muito obrigado por se inscrever no canal. Deus abençoe você, Deus cuide de você e Deus proveja cada uma das tuas necessidades. É o meu desejo sincero para todos nós. Amados, louve a Deus, faça a sua oração particular e pegue a sua Bíblia para a gente orar e estudar a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 6. Quero
te entrego meu viver. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Pai, diante de Ti, ou melhor, eis-nos aqui, porque eu tenho agora um grupo bom de pessoas, várias pessoas, centenas de pessoas, que dia a dia, ou em algum momento da semana, separam um tempinho para assistir a essas mensagens, para se alimentar da Tua palavra, para se enriquecer espiritualmente. Então, Pai, cada pessoa que abrir este vídeo para assistir esta mensagem, receba a visita do Senhor e dos Teus anjos para suprir todas as suas necessidades, para efetuar em nós um milagre, manifestar em nós o Teu poder, a Tua graça, o Teu perdão, a Tua salvação. Pai querido, cure a gente em nossas emoções, em nossos relacionamentos, em nossos desejos e sentimentos. Que a nossa vida seja um reflexo pleno da atuação poderosa do nosso Deus em nós. Fala conosco agora, queremos ouvir a Tua voz ao estudar a Tua palavra. Visita esse meu amigo, essa minha amiga que está passando por problemas de saúde, seja ele em qualquer área social, espiritual, física ou emocional, que a mão do Senhor traga uma bênção e vitória sobre todos eles. Nós oramos, Pai, agradecidos no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6. Nós ainda estamos analisando o capítulo 6. Abra sua Bíblia, então, 2 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler hoje os versículos 6 e 7. Nós vimos que Paulo, ele se coloca como exemplo. E essa questão toda vai até o versículo 10. Paulo, ele lista aqui uma série de coisas, mais de 20 itens, do que ele, Paulo, estava se colocando à disposição dos irmãos em Corinto, para que eles olhassem para ele como um exemplo de cristão amadurecido, aperfeiçoado no Espírito Santo e em Jesus Cristo. Mas o versículo 6 e 7, dessa lista toda aqui, me chamou bastante atenção, porque a lista, ela vai do capítulo 4 até o versículo 10, ele fala de tristeza, ele fala de perdas, ele fala de alegria, ele fala de armas da justiça, ele fala de desonra, de infâmia, boa fama, ele fala das fofocas, mas também ele vai falar da bondade, do amor, ele vai falar de outras qualidades que ele, Paulo, desenvolveu no relacionamento com Deus, e ele se colocava diante dos coríntios como exemplo de todas essas coisas para que eles os imitassem. Eles tinham em Paulo um espelho de um cristão amadurecido e aperfeiçoado no poder de Deus. Então o versículo 6 e 7 me chama bastante atenção, porque ele fala três coisas aí muito interessantes. Versículo 6 ele fala na pureza, né? Ele se coloca como exemplo na pureza, pureza de linguagem, né? Pureza de pensamento, pureza de comportamento. Aqui Paulo, essa palavra pureza aqui a gente vai entender principalmente como pureza sexual. Se você ler 1 e 2 Coríntios, Paulo combate muito a questão do sexo fora do casamento. Então a gente está falando aqui de pureza sexual. Paulo fala aqui da pureza. Então ele se coloca como exemplo de pessoa pura em termos de sexualidade. Ele vai falar aí de longanimidade, né? Ele era uma pessoa longânima, ou seja, ele era uma pessoa que era tardio em ficar zangado, irado com alguém. Ele desenvolveu uma longanimidade, uma paciência muito grande, a bondade. E aí vem a primeira questão, a primeira qualidade de Paulo que me chamou bastante atenção. Ele diz no Espírito Santo. Veja que aqui só no versículo 6 ele falou de pureza, sabedoria, longanimidade, pureza, sabedoria, longanimidade, bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Paulo, ele não amava de palavra, Paulo amava de fato e de verdade.
Ele chorava com os que estavam chorando. Ele ria com os que estavam rindo. Ele sofria com os que estavam sofrendo. Ele estava preocupado, ele estava sempre à procura daqueles que se afastavam da vontade de Deus. Mas essa questão aqui no Espírito Santo me chama bastante atenção. E a gente vai comentar um pouquinho, a gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui nessa questão no Espírito Santo. Aí no versículo 7 ele diz: na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer em defesa, quer em combate. E eu quero parar aqui para justamente ficar preso nessas três questões aqui que Paulo menciona. A questão da vida no Espírito Santo, uma questão de uma vida na verdade e uma questão de uma vida movida, dirigida pelo poder de Deus. Essa palavra poder de Deus aqui, alguns até podem dizer que é a mesma coisa no Espírito Santo. E de fato, elas são sinônimos, mas eu quero trabalhar aqui as três de modo separado. Então vamos começar aqui. Paulo diz que ele é um exemplo de pessoa que vive no Espírito Santo. E o que é viver no Espírito Santo? O que é ter uma vida no Espírito Santo? Paulo diz aqui que ele se coloca no verso 4, ele diz, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Então ele se coloca em tudo como exemplo, né? E aqui um dos exemplos é Paulo viver no Espírito Santo. Ou seja, a vida de Paulo toda foi dirigida, governada pelo Espírito Santo. Teve uma época, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6, está escrito assim, olha: e percorrendo a região frígio-gálata, e tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia, e defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Então, quando Paulo diz que ele é um exemplo de pessoa que vive no Espírito Santo, ele está dizendo: eu dependo do Espírito Santo para tudo. O Espírito Santo governa a minha vida e eu só faço o que ele quer. Eu só faço o que ele manda. Isso é vida no Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo vai dizer não para Paulo, é não. Ele tentou ir para a Ásia, o Espírito Santo disse só não. Ele tentou ir para a Bitínia, o Espírito Santo disse não, fique aí. E logo em seguida, mesmo no capítulo 16, o Espírito Santo vai dar a Paulo um sonho, dizendo que ele tinha que ir para a Macedônia. Mas você sabe que uma das cidades da Macedônia, Paulo foi apedrejado lá. Então, o que é uma vida no Espírito Santo? É uma vida dependente da ação, da manifestação do Espírito Santo em sua vida. Paulo, ele não faz a vontade dele, ele faz a vontade de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Eu, às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, fico um tanto preocupado e às vezes chocado com a ideia de um cristianismo, como nós estamos vendo ou vivenciando nos dias atuais, em que se dispensa o Espírito Santo. E Paulo, para ser um homem puro sexualmente, para ser um homem puro de linguagem, puro de comportamento, puro de relacionamento, ele precisava da atuação plena do Espírito Santo. Agora, nós estamos vivendo no século XXI. E em pleno século XXI, onde nada mais é errado, a gente está tentando viver um cristianismo de sucesso, de altruísmo, de prosperidade, sem o Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo em nós, sem a ação do Espírito através de nós. Leia de novo Coríntios capítulo
16, versículos 6 e 7, e aí você vai entender. Paulo, ele estava fazendo o trabalho de Deus. Estava querendo pregar o evangelho na Ásia. Estava querendo pregar o evangelho na Bitínia. Ele estava percorrendo ali uma região frígio-gálata. E o Espírito Santo disse não. Mas não é a pregação do evangelho? Os asiáticos não precisavam da pregação do evangelho? Paulo tem que entender e aceitar a vontade de Deus vai se cumprir na hora certa, do modo certo. Eu até já disse várias vezes aqui no meu canal que Deus, ele vai sempre nos atender naquilo que a gente precisa, não naquilo que a gente quer. Mas uma coisa que eu e você precisamos perceber, e esse texto aqui deixa claro para a gente, que vida no Espírito Santo é vida de dependência, de submissão. Ou seja, Paulo se submete. Ele depende da ação do Espírito Santo na sua vida. Lógico que Paulo vai pregar o evangelho na Ásia depois. Mas, naquele momento, o Espírito Santo precisava de Paulo exatamente onde ele estava. Para fazer a vontade de Deus, a gente tem que se colocar nessas duas posições. Submissão e dependência. Submeter-se é deixar que o Espírito Santo haja sobre nós. Eu estou debaixo do Espírito Santo. Eu estou debaixo das ordens do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo manda em mim. E aí, quando a gente lê Gálatas 2:20, a gente entende o que é submissão. Paulo diz, não sou eu quem vive. É Jesus Cristo que vive em mim. Isso é vida no Espírito Santo. Leia Gálatas, capítulo 5 comigo. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Ele diz assim, olha. Se andamos no Espírito Santo, também devemos andar no Espírito Santo. Se vivemos no Espírito Santo, nós devemos andar no Espírito Santo. Viver no Espírito e andar no Espírito. São duas coisas iguais? Pode ser. Mas aqui, viver no Espírito é deixar o Espírito Santo comandar a sua vida. Seus sonhos, seus projetos, seus desejos, seus sentimentos, suas escolhas. O Espírito Santo rege, manda, comanda, dirige, governa, guia a pessoa. Isso é viver no Espírito Santo. E o que é andar no Espírito Santo? É obediência. Quando eu estou submisso ao Espírito Santo, eu agora obedeço a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala comigo e eu não tenho outra reação a não ser a obediência. E a obediência é hoje um dos grandes problemas do cristianismo. Por quê? Às vezes eu digo, creio, e Jesus Cristo contou inclusive uma historinha, né? Que um pai tinha 2 filhos, e ele chegou para o filho mais velho, e disse para o filho mais velho, eu preciso de alguém na vinha hoje, dirigindo lá os empregados na vinha. Eu quero que você vá para a vinha, dirigir lá os negócios da vinha. Ou gerenciar, administrar a vinha. E aí o jovem disse, eu vou. Até aqui a gente pensa que ele está submisso ao pai, não é? Porque ele disse, eu vou. Mas o texto diz, Jesus Cristo disse que ele não foi. Ele disse que iria, ele ouviu a voz do Pai, ele ouviu o comando do Pai, mas ele não foi. A gente encontra isso também na história das virgens nécias. Elas se levantaram para encontrar-se com o noivo, sabiam da sua responsabilidade, mas não se prepararam para uma tardança do noivo e por isso não tinham azeite reserva. Lamentável, não? O jovem disse para o pai, eu vou, e não foi. E lá não apareceu. Já o outro filho mais novo, o pai disse, vá para a vinha. E ele disse, eu não vou não.
Ele disse não ao pai. Mas depois, caindo em si, analisando melhor a situação e a bondade do pai em pedir que ele fosse para a vinha, em não mandar que ele fosse para a vinha, ele, vendo a resposta do comando dado pelo pai, que não era uma imposição, era um desejo sincero de que o filho participasse da administração da casa junto com o pai, então agora ele vai para a vinha. Ele disse não ao pai, mas ele obedeceu. Então submissão é uma coisa e obediência é outra. Viver no Espírito não é o mesmo que obedecer ao Espírito. Porque se a gente observar, e observe o que eu estou dizendo, tá? Para depois você não sair por aí dizendo que eu disse que nem todo mundo tem o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo na nossa vida. No dia que a gente batiza, a gente é batizado na água e no Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo vai comandar seus negócios, ele vai administrar suas empresas, ele vai administrar seus relacionamentos. É uma coisa, isso chama-se submissão. Eu vou me deixar submeter, eu vou me colocar debaixo do Espírito Santo, ou sob a ordem do Espírito Santo, para andar no Espírito. E aí eu vou obedecer. Quando o Espírito Santo disser não, é não. Quando ele disser sim, é sim. Isso é vida no Espírito Santo. Isso é andar no Espírito Santo. Eu ouço a voz de Deus. E ao contrário do filho mais velho, eu sempre vou obedecer à voz de Deus. Eu sempre vou fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade é andar no Espírito. Reconhecer o poder do Espírito Santo, reconhecer o senhorio do Espírito Santo, é viver no Espírito. É se submeter ao Espírito Santo. Ou seja, ele é Senhor. E Coríntios, Paulo diz exatamente isso, né? Que o Espírito Santo é Jeová, ele é Senhor. Leia comigo. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3. Paulo vai dizer exatamente isso. 2 Coríntios, capítulo 3. Ele diz exatamente isso, ó. Verso 17, ele diz assim, ó, o Espírito Santo é Jeová. Né? E onde está o Espírito Santo, eu estou livre. Percebe o que é submissão? Submissão é eu deixar que o Espírito Santo diga o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu devo e o que não devo comer, com quem ou não eu devo me relacionar. Isso é vida no Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer sim ou vai dizer não. E aí vem o andar no Espírito. Eu vou andar em obediência às ordens do Espírito Santo. O Espírito Santo fala e eu obedeço. O problema dos coríntios era justamente em que eles não estavam entendendo o que é uma vida de submissão e uma vida de obediência. Lógico que uma coisa não subsiste sem a outra. Lembra do filho do jovem rico? Ele era um jovem que obedecia, mas não se submeteu à palavra de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse, vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e venha e siga-me. Veja, obediência junto com submissão. Jesus Cristo dá um comando para ele. Você quer a vida eterna? Então se desprenda. Saia de si mesmo. Abandone o egoísmo. Pare de fazer sua própria vontade. E se submeta à minha palavra. O jovem, ao ouvir aquele comando de Jesus Cristo, ele foi embora. Ele virou as costas para Jesus Cristo.
Por quê? Diz o texto em Marcos capítulo 10, que Jesus Cristo o amou. Jesus Cristo deu então a ele uma sentença, né? Vai, venda tudo que você tem, dê aos pobres e venha e siga-me. E aí está o comando da submissão. Ele vai se submeter? Não. Ele prefere viver uma vida de obediência, sem submissão. E vida de obediência sem submissão é fardo. Por isso é que existe hoje muita gente nas igrejas cristãs vivendo uma vida de obediência e vivendo o cristianismo carregando fardos. Vocês já assistiram aquele filme, né, O Peregrino? Se você não assistiu, ainda assista. É um filme meio chato, né, monótono para a gente assistir. Mas é uma lição de vida tremenda para a gente. Porque o peregrino, ele carrega um fardo e ele não quer largar o fardo. E assim tem sido a vida cristã de muita gente. Primeiro porque não se submete a Deus. Conhece a vontade de Deus, mas não se submete. Não se coloca debaixo do jugo de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, cheios de jugos, de fardos, e eu aliviarei vocês. Mas eu tenho que ir a Jesus Cristo. Não adianta eu insistir em viver uma vida cristã carregando fardos, porque os fardos machucam, ferem, cansam e levam você a desistir. E aí quando você olha para Paulo dizendo aqui em Coríntios que ele é exemplo no sofrimento, ele é exemplo nas prisões, nos açoites. Paulo foi apedrejado 2 vezes. Paulo sofreu 3 naufrágios. Então a gente poderia dizer assim, não, Paulo está vivendo um verdadeiro fardo espiritual. Mas como ele diz que ele vive tudo no Espírito Santo, e vida no Espírito Santo é você se colocar debaixo do jugo do Espírito Santo, o jugo de Jesus Cristo, ele disse, é leve. Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, cheios de jugos, e aprendam de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus Cristo nos dá um jugo fácil, um jugo simples, leve para carregar. Por quê? Porque Ele mesmo sofreu em nosso lugar para nos dar o exemplo. Então eu não preciso mais sofrer, eu preciso apenas me submeter ao jugo de Jesus Cristo, aos ensinos da palavra. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser uma verdade viva em meu coração. E aí agora eu vou andar no Espírito. Ou seja, eu vou andar em obediência. A obediência é a resposta de amor que eu dou para Deus. Por isso Jesus Cristo vai dizer, se você me ama, você vai praticar os meus mandamentos. Você vai guardar os meus mandamentos. Você vai obedecer os meus mandamentos. E diz João capítulo 5, né, que os mandamentos de Deus não são pesados. Leia comigo 1 João capítulo 5. Está escrito assim, ó, 1 João, primeira carta de Paulo a João, ou primeira carta de João, né, está escrito assim, capítulo 5, versículo 2 e 3, né, diz assim, versículo 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Então eu me coloco debaixo do jugo de Deus. E agora, debaixo do jugo de Deus, eu vou obedecer como resposta ao grande amor de Deus, em tirar meu jugo, tirar meus fardos pesados de culpa, de medo, de incerteza, de doenças socioemocionais ou psicossocioemocionais, espirituais. Eu vivo o medo da condenação e da culpa. E aí o Espírito Santo diz para mim, filho, você não precisa de mais nada disso. Se coloca debaixo do meu jugo. Deixa eu guiar a sua vida. E agora
você vai ver que a obediência é uma resposta, é uma coisa tão simples, prazerosa. Você vive a vida cristã com prazer, porque você está debaixo do jugo de Cristo, vivendo no Espírito, andando no Espírito. Se você vive no Espírito, ande no Espírito Santo. Viva uma vida de obediência aí. Paulo disse que ele era um modelo de vida no Espírito Santo. Então a gente vai ver que vida no Espírito Santo é uma vida de controle, de guia, de submissão ao Espírito Santo e obediência à sua palavra. A gente não precisa mais carregar o fardo sozinho. Segunda questão aí que Paulo fala, que ele era um exemplo na palavra da verdade. Meu querido, se tem uma coisa que o cristianismo moderno tem falhado é aqui. Porque Paulo vai dizer o seguinte: ninguém pode olhar para mim e dizer que eu sou falso. Ninguém pode me acusar. Pode até me acusar. Pode até se tornar meu inimigo. Mas ele vai ser meu inimigo porque eu observo a verdade. E quando eu observo a verdade, a minha vida verdadeira condena aqueles que vivem a mentira. Observe, a minha vida verdadeira leva à condenação daqueles que vivem a mentira. Por que Jesus Cristo falou que na igreja existe o joio e o trigo? O joio é aquele que vive o cristianismo de modo falso, de modo hipócrita. Então ele não pode ser um exemplo positivo. Ele não vai ser um exemplo de cristão resiliente, que suporta as lágrimas, que tu suporta as aflições, as perdas, os açoites, as prisões, os naufrágios. Por quê? Sua fé é areia movediça. Ele é cristão do pedregal, que no tempo da perseguição, das provas, dos escândalos, ele é o causador do escândalo ou ele vai embora com os escândalos. Lembra daqueles discípulos lá que Jesus Cristo disse que quem não comesse a carne dele, nem bebesse o seu sangue, não tinha vida eterna, e eles foram embora? Se escandalizaram? Porque sua fé estava alicerçada na areia, não estava alicerçada na rocha. Então Paulo, em Coríntios, capítulo 6, versículo 7, ele diz que ele era um exemplo de alguém que vivia a verdade da palavra de Deus. Paulo estava sendo santificado pela verdade. João capítulo 17, versículo 17, Jesus Cristo pediu a Deus que santificasse os discípulos, santificasse aqueles que o seguiam. João 17, verso 17 está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebe a relevância do tema? Paulo está dizendo que ele era um exemplo de alguém que vivia a palavra da verdade. Não havia mentira na boca de Paulo. Paulo não era aquele que dissimulava com mentira, com engano, para ganhar mais discípulos. Ele não precisava dissimular com falsos milagres para encher sua igreja. Ele não mercadejava a palavra de Deus. Por isso ele foi perseguido, inclusive pelos judeus, né? Ele tinha inimigos dentro e fora da igreja. Por quê? Porque quando a gente obedece à verdade, automaticamente as pessoas vão se unir a nós ou vão se opor a nós. Então Paulo diz: eu me coloco como exemplo de alguém que observa, que vive, que pratica a verdade. Você ama, você pratica a verdade. Paulo está dizendo: eu pratico a verdade. É interessante isso. A gente precisa perceber a nuance do texto.
Porque Paulo está se colocando como exemplo, como modelo. Não esqueça de assistir a mensagem anterior. Seja exemplo. Seja exemplo de alguém que vive a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo não mente. E agora você fica dizendo que o Velho Testamento é verdadeiro e o Novo Testamento é verdade e o Velho Testamento é mentira? Você fica inventando justificativa para não obedecer a Deus, para não se submeter ao Espírito Santo? Observe, 2 Coríntios capítulo 6, Paulo diz que ele era exemplo de pessoa que vive no Espírito Santo e observa a verdade. Jesus Cristo, Deus falou através de Isaías capítulo 26, versículo 2, que quem vai entrar no paraíso de Deus, no lugar que Ele está preparando para os salvos, são aqueles que observam a verdade. Isaías 26, versículo 2 está escrito assim, olha, abri portas para que entre nela a nação justa que guarda, que observa a verdade. Em outras versões você pode encontrar fidelidade. Aquele que é fiel à palavra de Deus, esse vai se encontrar com Deus para viver na presença de Deus para sempre. Então pare de negar a verdade. Seja um exemplo de alguém que abraça e que vive a verdade, independente das consequências. Paulo era um homem feliz. O texto de Coríntios mesmo fala, versículo 10, que ele era alegre. E ele vai falar para muitos cristãos, inclusive os cristãos de Gálatas, os colossenses, que a felicidade está numa vida no Espírito Santo e na obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é pura, ela é fiel, ela é eterna, ela jamais passa. E hoje fica o cristianismo moderno negando, dizendo que Deus destruiu a lei, que Deus mudou o Velho Testamento e que Deus anulou o Velho Testamento. Paulo era um exemplo de alguém que vivia a verdade. Inclusive, na época de Paulo não existia o Novo Testamento, tá? Paulo, inclusive, é um dos escritores do Novo Testamento, mas eles viviam todas as letras do Velho Testamento. Porque não existe diferença entre o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento é a garantia de Deus de que Ele vai enviar uma salvação para a gente. O Novo Testamento é a confirmação de que Ele enviou o Salvador para nos alcançar. Então você quer anular o Velho Testamento? Como? Que garantias eu tenho? Como é que eu vou saber que Deus cumpriu suas promessas sem o Velho Testamento? Então Paulo, ele vai dizer que ele era um exemplo de pessoa que vivia a palavra da verdade. Pare de negar a verdade e comece a obedecer a palavra de Deus como verdade absoluta. Hoje existe um movimento religioso para dissecar a Bíblia, né? Para consertar a Bíblia, ou para melhorar a Bíblia, para atualizar a Bíblia. Tudo obra de Satanás para destruir a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 11 fala que haveria uma disputa, um desejo tremendo, ferrenho para destruir a palavra de Deus. Cuidado, porque o diabo não é bobo. E ainda hoje ele está usando homens e mulheres para destruir a palavra de Deus. E você? Vai continuar negando a verdade? Vai ser um cristão falso? Hipócrita? Vai ser um joio? Vai ser o filho mais velho que diz que faz e não faz? Vai ser as virgens nécias que conhecem a verdade, mas procrastina, deixa para depois? Você que sabe. Em 2 Coríntios capítulo 6, então nós temos aí o poder de Deus. Irmãos e irmãs, eu quero concluir essa mensagem fazendo um apelo para todos nós. Porque vida no Espírito Santo, uma vida de obediência, uma vida de submissão, não é eu que faço isso não. Eu não tenho condição nenhuma, mas nenhuma mesmo, de praticar a palavra de Deus sem a ação do Espírito Santo. Ou sem a ação, a manifestação do poder de Deus na minha vida. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 15, né, que a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação da gente. Deus está disposto a manifestar todo o poder dele na nossa vida.
E o que é isso? O que é manifestar o poder? É manifestar a sua bondade, manifestar a sua justiça, manifestar o seu amor, para que eu desenvolva o caráter de Deus. E eu não posso desenvolver o caráter de Deus na minha vida se eu não estiver disposto a obedecer a palavra de Deus. Se eu não estiver disposto a praticar a palavra de Deus. Eu preciso desesperadamente da prática da palavra de Deus. Porque senão eu não vou poder viver uma vida perfeita, uma vida justa, uma vida santa, sem a manifestação da bondade de Deus, da palavra de Deus na minha vida. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo por cada um de nós. O poder de Deus é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz para salvar a mim e a você. O poder de Deus é a graça maravilhosa de Deus manifestada em Jesus Cristo para perdoar a mim e a você, que não pode por nós mesmos fazer a vontade de Deus. Lembra que eu falei aqui do peregrino? Quantos cristãos hoje vivem uma vida cristã cheia de fardos, achando que obedecer é tudo? Que se você obedecer a palavra de Deus, você já está salvo. Quantos cristãos hoje vivem o fardo das penitências, o fardo de uma obediência mecânica, destituída de prazer, destituída de poder, destituída de alegria, de felicidade, de bondade. Que cristianismo é esse que eu não tenho alegria de dizer para todo mundo que eu estou salvo? Eu tenho medo de dizer que estou indo para o céu e que Jesus Cristo vai voltar e que eu estou salvo. Isso é fardo pesado que eu estou tentando carregar sozinho. E Jesus Cristo disse, venha a mim. E Paulo vai dizer que ele é exemplo da manifestação do poder de Deus na vida dele. Como é que Paulo vai enfrentar os açoites? Como é que Paulo vai ficar feliz? Como é que ele vai ser feliz diante dos naufrágios da vida, diante dos açoites, das prisões, diante dos insultos, das fofocas que ele enfrenta dentro da igreja? Como é que ele vai ser feliz? Como é que ele vai permanecer fiel? Como é que ele vai ser resiliente, paciente e vai suportar tudo isso por amor a Jesus Cristo? Deixando que Deus manifeste a sua bondade, a sua justiça, a sua graça, o seu poder na vida dele. É a manifestação do poder de Deus na vida de Paulo que o leva a suportar todas as vicissitudes desta vida. Paulo diz no versículo 10 de Coríntios que ele era alegre. Como eu posso ser alegre se eu não tenho nem o almoço hoje? Como eu posso ser alegre se eu não tenho nem um trabalho para ganhar um dinheirinho para sustentar a minha casa e pagar as minhas contas? Paulo está dizendo que o cristão é feliz até nas ausências, nas privações. Mas isso só é possível você ter uma vida cristã feliz, alegre, altruísta, pela manifestação do poder de Deus. Se você permitir que Deus manifeste na sua vida toda a sua bondade, toda a sua justiça, todo o seu amor, toda a sua graça, você agora vai simplesmente refletir o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus na sua vida. Aonde você for, as pessoas vão dizer, olha, aquele ali é uma pessoa diferente, porque o que aconteceu com ele, eu não suportaria. Você sabe que hoje existem muitas pessoas que têm tirado a sua própria vida, não é? Esses dias eu vi um testemunho, né? E vi a foto de um rapaz de 33 anos. Acabou com a sua própria vida. Simplesmente porque ele não suportou um não da sua esposa. Ela disse, ele pedia que ela não se separasse dele, e ela disse não, eu quero a separação, eu quero o divórcio. E ele tirou a própria vida porque não aceitou o divórcio. Como você vai suportar a perda de um emprego,
a doença de um filho. Como você vai suportar isto se você não estiver no Espírito Santo, vivendo a palavra e sendo um objeto da manifestação do poder de Deus? É Deus, meu irmão, que vai fazer com que você fique firme, se mantenha em pé até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus que vai fazer um milagre em você para permitir que você continue de pé. Deixe Deus manifestar seu poder na sua vida. Agora, pare de cobrar de Deus aquilo que Ele não quer te dar. Quando Paulo quis ir pregar na Ásia, Deus disse não. Quando Paulo quis ir pregar na Bitínia, Deus disse não. E logo em seguida Deus disse, olha, desça para Macedônia. Paulo não sabia que ele ia ser apedrejado lá, né? Mas ele não sabia também que ia ser preso, que ia ser açoitado. Leia o capítulo 16, ele vai ser preso. E logo em seguida ele vai ser apedrejado. E não é só preso. Antes de ser preso, pegaram ele na praça pública, pegaram um chicote e bateram nele até deixá-lo machucado. Ele estava cheio de feridas. E aí você encontra Paulo no capítulo 16, a partir do versículo 20, você encontra Paulo cantando, louvando a Deus, exaltando a Jesus Cristo. E ele está na prisão, com corrente nos pés e nas mãos, está algemado, preso, ferido, e ninguém para cuidar das suas feridas. E aí ele está louvando a Deus. Como é que você vai suportar isso sem a manifestação do poder de Deus na sua vida? Você quer hoje ser um objeto do poder de Deus na sua vida? Você quer ser um objeto da manifestação ou das manifestações do poder de Deus na sua vida? Para ser um exemplo a outros? Para ser um espelho para outros? Para ser um modelo para outros? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Pai, diante de Ti. Essa é uma mensagem um tanto dura para nós, porque viver no Espírito Santo já não é fácil, porque a gente tem que matar o eu, se submeter à vontade plena de Deus na nossa vida. Andar no Espírito muito mais difícil, porque nós precisamos nos colocar na plataforma da obediência, de seguir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, de fazer toda a Tua vontade e praticar a Tua palavra. Pai, manifesta o Teu poder em nós, para que em nós se manifeste o reflexo do caráter de Jesus Cristo e nós possamos de fato, de verdade, viver como filhos e filhas de Deus. Dá-nos a Tua bênção agora, Pai, converte o nosso coração. O adoramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.